Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Pucciarelli novamente. Vamos resolver aqui mais uma questão da Petrobras, concurso da Petrobras aí, certo? Essa questão aqui é sobre elementos de máquinas, propriamente dita. Nós vamos falar sobre características de engrenagem, certo? Uma questão bem teórica, não vai envolver cálculos aqui, mas vai envolver uma certa teoria também. Então vamos lá, né? Vamos ler o enunciado aqui primeiro. Então, um sistema de transmissão ele é constituído de eixos nas quais estão solidárias engrenagens de dentes helicoidais. Certo? Então, engrenagens helicoidais já dá para saber qual que vai ser o assunto dessa questão. Certo? Uma das importantes características desse tipo de engrenagem é o fato de elas transmitirem aos eixos esforços D. Certo? Então, aqui nós temos diversos esforços, certo? Torção, flexão, carga axial, a combinação entre eles. Então, nós queremos saber quais tipos de carga as engrenagens de dentes helicoidais elas transmitem dentro delas, certo? Então, primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre as teorias envolvendo engrenagens helicoidais. Então, as engrenagens helicoidais elas podem ser, claro, representadas por um círculo, claro, aqui, certo? Elas têm, claro, uma certa espessura e tudo mais, só que o mais importante delas não é a forma dela na seção transversal aqui, e sim os seus dentes. Certo? Os dentes delas são muito diferentes dos dentes das engrenagens de dentes retos. E isso por quê? Vamos fazer aqui um desenho de como seria os dentes dessas engrenagens helicoidais, certo? Então vamos fazer aqui isso olhando a partir da espessura delas, certo? Os dentes das engrenagens helicoidais, diferentemente das engrenagens com dentes retos, elas apresentam dentes inclinados. Certo? Então, se eu quiser fazer aqui uma sucessão de dentes, elas têm esses dentes inclinados. Então, aqui a gente teria 2 dentes. Vamos fazer mais um aqui também. 3 dentes adjacentes, certo? Então, elas vão entrar em contato, os dentes delas cada dente vai entrar em um vão de outra engrenagem aqui, certo? Então, aqui nós vamos ter os dentes. Certo? Então, vamos desenhar aqui os dentes. Certo? Escrevemos aqui primeiro, certo? Então, vamos falar algumas características dessas engrenagens de dentes helicoidais antes de nós falarmos dos esforços aqui delas. Então, elas são utilizadas aonde nós vamos ter um menor espaço axial, certo? Então, quando nós tivermos um menor espaço axial, vai ser muito interessante a gente utilizar esse tipo de engrenagem. E o menor espaço axial seria essa distância aqui, certo? A largura dela, por exemplo. Certo? Então, se nós tivermos uma largura menor, seria interessante a gente utilizar, então, uma engrenagem de dentes helicoidais. E um dos fatos mais importantes que nós temos aqui também dentro desse tipo de engrenagem vai ser o menor ruído produzido nela. Certo? Então, comparado com os outros tipos de engrenagem, essas engrenagens aqui fornecem tipos de menor quantidade de ruído. E a gente tem tipos de engrenagem muito próximos da gente no nosso dia a dia. Certo? Então, as engrenagens do nosso carro, a grande maioria delas, elas são formadas por engrenagens do tipo helicoidais. E é por isso que nós temos uma movimentação tão silenciosa das engrenagens. Claro, o carro faz alguns barulhos, só que é de motores e outros tipos de coisa. Só que os ruídos das engrenagens, eles não acontecem. Na verdade, acontece só com uma quantidade bem menor. Se você quisesse saber como seria o barulho das engrenagens dos carros, caso elas tivessem engrenagem de dente reto, é só você ver o barulho que o nosso carro faz quando ele está em marcha ré. Porque quando ele está, a única engrenagem de dentes retos dos nossos carros é a engrenagem da marcha ré. E nós vemos que quando nós andamos de marcha ré, ela faz aquele barulho bem fino, né? Aquele ruído bem chato. Agora imagina você andar 100% do seu tempo, 90% do seu tempo, fazendo aquele ruído. Seria insuportável, certo? Então, uma das melhores características das engrenagens helicoidais vai ser a redução nos ruídos, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os esforços aplicados dentro dela. Então vamos desenhar aqui de novo aquele desenho que nós fizemos ali em cima, certo? Dos dentes da engrenagem. Vamos desenhar aqui a engrenagem com 2 dentes, certo? 2 dentes adjacentes. As engrenagens de dentes retos, elas são caracterizadas por fornecer esse tipo de força, certo? Então ela vai ter uma força que vai causar um torque de rotação, então que a gente chama de Ft, que seria uma força tangencial ou uma força de torque. Então quando ela gira, ela vai transmitir essa força para outra engrenagem, fazendo com que a gente tenha algum tipo de rotação,
certo? Agora, uma das diferenças mais importantes dentro do tipo de engrenagem aqui helicoidal vai ser a presença de forças axiais, certo? E isso por quê? Porque quando um dente entra em contato aqui com o outro, nós vamos ter essa força aqui, principal, essa força resultante, que vai transmitir o movimento para a engrenagem, certo? Nesse tipo, com essa componente de força tangencial, só que também como essa força aqui ela está inclinada, eu vou ter essa componente axial, certo? Então eu vou ter também uma força sendo causada aqui no eixo que vai passar aqui, certo? Então eu vou ter uma força tentando empurrar o eixo em forma de tração ou de compressão, certo? Só que também, se nós imaginarmos aqui, vamos fazer o desenho dessa mesma engrenagem aqui, só que em um eixo, tá? Então digamos aqui que eu tenho o meu eixo, tá? E a minha engrenagem vai estar montada aqui, certo? Então aqui eu teria essa força tangencial que ela vai estar entrando aqui, então ela vai estar na direção do plano, essa força aqui, certo? Porque ela está sendo aplicada em cima da engrenagem, e essa força axial, ela vai ser aplicada aqui. Então essa força aqui, certo? Essa força aqui está sendo representada aqui, certo? Então vamos perceber os efeitos que ela causa aqui nesse eixo. Então essa força Ft, ela vai causar um momento de torção nessa barra. Então essa força aqui vai tentar torcer esse meu eixo, certo? De forma que eu vou causar uma tensão de cisalhamento devido à torção, certo? Então nós já sabemos que um dos efeitos aqui que essa engrenagem helicoidal vai ser. Então nós vemos que um dos efeitos seria efeito de torção. Só que também, se nós tivéssemos uma engrenagem dente reto, esse efeito também ocorreria, certo? Então, como nós sabemos, digamos que nós temos somente essa força sendo aplicada aqui na engrenagem, certo? E no nosso sistema. Então essa força, caso nós fizermos um corte aqui, essa força ela vai ser refletida como uma força interna aqui dentro do meu eixo, com o mesmo efeito aqui, com o mesmo valor de FA. E essa carga aqui, ela tem um efeito axial na nossa peça. Então vai ter um efeito ou de tração ou de compressão, certo? Então vamos escrever aqui tração ou compressão. E é uma força axial, então nós podemos esperar que seja um efeito axial também, certo? Então já são duas cargas que nós temos aqui dentro dessa nossa do eixo em uma engrenagem helicoidal, certo? Só que se dentro aqui dessa seção, desse corte que nós fizemos aqui, vamos desenhar ele aqui. Como nós já falamos, nós vamos ter essa força A entrando aqui no plano, certo? Nós vamos ter aqui um momento de torção sendo causado pela força T, como nós já falamos aqui também, certo? Só que essa força FA aqui também, ela vai também causar um momento fletor nesse meu eixo, nessa minha seção transversal aqui também. Porque se nós fizermos a somatória de momento, a partir do raio aqui da minha engrenagem, se a gente fizer a somatória de momentos, a gente vai ver que essa força aqui ela vai causar um momento nesse meu eixo também. Um momento que vai tentar fazer essa rotação aqui também. E nós falamos que esse momento, por ser um momento fletor, a gente fala que ele causa flexão na minha barra. Então, está respondido a nossa questão aqui. Então, quais são os efeitos causados pelas engrenagens helicoidais? Nós vamos ter, então, a torção e a flexão, né? E nós vamos ter também cargas axiais causadas por esse tipo de engrenagem. Então, a resposta aqui vai ser a letra E. E tudo isso saiu dos conceitos de engrenagem helicoidal. Espero que vocês tenham entendido aqui. Nos vemos no próximo exercício, então. Grande abraço. Tchau, tchau.